Você sabe o que é o silêncio? Você guarda o silêncio? Você vive o silêncio ou não consegue vivê-lo? A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bom, vamos falar um pouco sobre o valor do silêncio. O que é o silêncio? O silêncio não é simplesmente não falar nada, ficar calado. Isso também é silêncio. Mas o silêncio do qual tratamos no campo espiritual é aquele no qual nós procuramos ouvir a voz de Deus em nossas vidas. Pois Deus, Ele fala no silêncio do coração. Então precisamos nos recolher para ouvir o que Deus quer nos falar. E muitas pessoas dizem, eu rezo a Deus, mas Deus não me responde. Não, Ele sempre responde. Nós é que não ouvimos porque nos permitimos estar junto ao burburinho do mundo. Então precisamos nos recolher. Como Ele disse, entrar no nosso quarto, fechar a porta e ali orar a Deus. E esse fechar a porta é o nosso coração. Vejam, o profeta Isaías, ele diz no capítulo 32, verso 17, o silêncio cultivará na alma a justiça. Portanto, é necessário que para que eu pratique a justiça, que eu conheça a justiça. E como conhecer a justiça e conhecer as virtudes, conhecer a lei de Deus, se eu não a interiorizo? Eu apenas falo, ouço e vejo. Diz Santo Afonso Maria de Ligório, é fora de dúvida que uma pessoa que fala muito com os homens, pouco se entretém com Deus. E que Deus, por sua parte, pouco fala com essa alma. Segundo suas próprias palavras, ele conduz a alma à solidão quando lhe quer dirigir a palavra. Eu a conduzirei à solidão e lhe falarei ao coração, citando aqui Oséias. Além disso, nos admoesta o Espírito Santo. No muito falar, não faltará pecado. E quem guarda a sua boca, guarda a sua alma. Quantas vezes nós nos permitimos falar coisas que depois nos arrependemos? Quantas vezes nós agimos de uma forma intempestiva ou agimos de uma forma de um rompante e depois nos arrependemos? Por quê? Porque não preservamos o silêncio, porque não paramos para pensar naquilo que vamos falar. A nossa boca, ela nos foi feita para 3 finalidades. A primeira, para louvar a Deus. A segunda, para evangelizar e professar a nossa fé. E a terceira, para nos alimentarmos. Fora disso, qualquer coisa que façamos, corremos o risco de pecarmos. Quantas vezes permitimos que a nossa boca pronuncie palavras grosseiras, palavras imorais? E de tudo isso teremos que prestar conta diante de Deus. Quantas vezes nós fazemos uma oração e ficamos no silêncio, contemplando e meditando aquilo que nós falamos? Isso se torna também o alimento da alma. Mas nós temos o hábito simplesmente de falar. Falar e tagarelar. Nós não conseguimos controlar a nossa boca. Nós temos que dar a nossa opinião. Nós temos que falar alguma coisa. Nós temos que querer aparecer. E muitas vezes nós aparecemos de uma forma errada e mostramos aquilo que não deveríamos mostrar. Devemos deixar que Deus fale ao nosso coração. Devemos deixar que Deus venha habitar em nosso coração. E Deus há de falar, mas precisamos ouvir.
Pegue o exemplo de um relógio. Um relógio que tem um ponteiro dos segundos. Se estivermos no silêncio, nós certamente ouviremos bem esse tic-tac. Mas se estivermos com ruídos exteriores, nós não ouviremos, mas ele está fazendo barulho. Portanto, assim também nós devemos buscar conhecer a Deus. Quando vamos à missa e ouvimos a palavra, quantos de nós depois paramos para refletir naquela palavra do Evangelho? Meditar, contemplar, nos colocar naquela situação e permitir a Deus que nos fale ao coração. Hoje o mundo fala demais. Hoje nós não ouvimos mais a voz de Deus. Nós ouvimos as nossas vozes e a voz do mundo. Mas precisamos parar um pouco e pensar. Qual foi a vez em que eu fiz silêncio para ouvir Deus? Para ouvir a minha consciência, porque ela também me fala. Para ouvir o meu anjo da guarda, que me sugere coisas boas. Quantas vezes eu fiz isso? O mundo de hoje nos afoga nos burburinhos e nós precisamos sair dele, estar diante de Deus para ouvir o que Ele quer nos falar, pois Deus, Ele nos quer junto dele. Ele é ciumento, Ele nos quer só para Ele. Então, busquemos aprender no silêncio a viver buscando a vontade de Deus.